A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Eis a razão por que Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, assim como a tomou como símbolo da humildade. Essa comparação poderia parecer injusta se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que ele traz ao renascer para a vida corporal as imperfeições de que não conseguiu se livrar nas existências anteriores. O modelo da verdadeira pureza só poderia ser dado por um espírito que tenha chegado à perfeição. No entanto, do ponto de vista da vida presente, essa comparação é exata, porque a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos oferece a imagem da inocência e da candura. Jesus também não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas sim para aqueles a que elas se assemelharem. Então está aí a mensagem de hoje do nosso Evangelho. Vamos fazer então a nossa prece de abertura, agradecendo a Ti, Senhor, em primeiro lugar, a oportunidade de podermos estar aqui reunidos para mais um estudo. Estudo esse que tem grande importância para nós, que aqui estamos buscando, Senhor, a melhora, a transformação, ou seja, realizando a missão que nos foi dada a cada um, que é de nos tornarmos espíritos perfeitos, tendo a Tua figura como nosso modelo e exemplo. Agradecemos, mas te pedimos, Senhor, envolva o nosso trabalho, envolva esta sala, envolva estes companheiros que aqui ficaram, permanecendo para ouvirem a Tua palavra. Envolva-nos, Senhor, para que o nosso estudo possa ocorrer com harmonia, tranquilidade e sempre de acordo com a Tua vontade e a vontade de Deus, nosso Pai. Assim, querido amigo, que seja em Teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, em nome do nosso mentor Caibar Sútel, mas acima de tudo, em nome de Deus, nós te pedimos a permissão para iniciarmos os nossos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, nós vamos fazer uma explicação aqui antes, porque na realidade o nosso estudo hoje seria só da senhora Renault. Porém, como na semana passada não houve um estudo falando sobre o problema do senhor Paul Garmard, então a nossa coordenadora me pediu que eu hoje fizesse o estudo do senhor Paul. Se nós tivermos tempo, vamos realizar o da senhora Renault também, para que a nossa escala lá não sofra nenhuma transformação, nenhuma mudança. Tá bom? Então, o que nós estamos estudando aqui nesses pontos, né, da Revista Espírita, de março de 1859? São situações de espíritos evocados por Kardec e toda a sua equipe de médiuns para ter para nós, no caso, nós aqui que estamos estudando, termos aqui conhecimento das várias situações em que o espírito se encontra quando está na erraticidade, ou seja, naquele momento em que ele está esperando por uma nova reencarnação, por uma nova oportunidade de crescer, de evoluir. Então nós temos aqui esses dois exemplos, dentre os muitos, né, que Kardec apresenta aqui para nós, mostrando que a situação do espírito na erraticidade vai depender da vida que ele está levando agora. E isso nos ajuda muito, nós que ainda estamos aqui encarnados, ainda estamos aqui no aprendizado. Então a gente sabendo, né, da situação desses espíritos que já viveram aqui, que já estiveram aqui encarnados, e nas situações em que se encontravam, como eles estão agora, nos ajuda muito, para que a gente possa refletir atualmente e aí escolhermos aí as melhores ações e as melhores atitudes que precisamos tomar.
né? Então a gente vai começar aqui com o senhor Paul Gaimard, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas ele foi um médico da Marinha e viajante naturalista. Faleceu em 1858, no dia 11 de dezembro, com 58 anos de idade. E ele foi evocado no mesmo mês, quer dizer, em dezembro mesmo, por um de seus amigos, o senhor Sardou. Então, após a evocação, ele responde: eis-me aqui, o que desejas? E é perguntado: qual é o seu estado atual? E a resposta: erro como os espíritos que deixam a terra e que desejam avançar na senda do bem. Buscamos, estudamos e depois escolhemos. Então, olha aí, o espírito desencarnando, ele vai também, nesse período em que se prepara para uma nova encarnação, vai estar lá buscando. Buscando o quê? Novos conhecimentos, novos aprendizados, para poder realizar a próxima reencarnação, a que está se preparando, de maneira adequada, de maneira correta, né? Então é preciso que haja esse preparo. Está aqui, primeiro ponto que a gente observa aqui nesse caso. E aí então a pergunta continua dizendo: tuas ideias sobre a natureza do homem modificaram-se? E ele responde: muito, bem podeis avaliar. Que pensas agora do gênero de vida que levaste durante a existência que acabas de deixar aqui na Terra? E ele está, a gente percebe pela resposta e pelo que nós vamos ouvir aqui adiante, que ele está assim numa situação de tranquilidade. Né? A resposta ele diz aí: estou contente porque trabalhei. Então olha aí, a situação dele está tranquila, ele está lá, pode-se dizer, em paz, por conta do trabalho que realizou enquanto encarnado. Vamos mais adiante. E aí perguntaram para ele: para o homem, acreditavas que tudo se acabasse no túmulo? Daí o teu epicurismo e o desejo de algumas vezes exprimias de viver bastante para aproveitar a vida? Que pensa dos vivos que têm essa filosofia? Quer dizer, a pergunta aqui é em função daqueles que acham que... Boa tarde, Tina. Aqueles que acham que a vida acaba no túmulo e, por consequência disso, nós temos que aproveitar tudo que temos direito aqui da vida material. Porque se eu vou acabar, não importa cuidar de espírito, não importa cuidar de alma, não tenha nada disso. Vai acabar, então é um pensamento dentro desse conhecimento correto. Vou aproveitar tudo que eu posso aqui enquanto eu estou vivo, porque quando eu morrer vai acabar tudo. Então a resposta dele, então foi perguntado a ele o que ele pensava, né, diante da experiência que ele estava passando, o que ele pensava das pessoas que tinham esse conceito, que tinham essa ideia de que morrem com o túmulo. E a resposta aqui bem clara: eu os lamento, embora isso lhes sirva. Com tal sistema, podem apreciar friamente tudo quanto entusiasma os outros homens, permitindo-lhes julgar de maneira sadia muitas coisas que fascinam os crédulos. E aí, Kardec aqui no caso faz uma observação, que essa é a opinião pessoal do espírito. Nós a damos como tal e não como máxima. Então veja bem, isso aqui é importante a gente dar uma paradinha e refletir sobre isso. É o ponto de vista diante do estágio em que esse espírito se encontra. É a opinião dele, é o conhecimento dele. Assim como nós, se desencarnássemos agora e fôssemos evocados para responder algumas questões desse tipo, cada um de nós aqui iria responder de acordo com o nosso entendimento.
E isso a gente precisa ter, porque para acabar com essa novela que existe aí no meio espírita, essa confusão, essa polêmica de que tudo está errado. Não é a questão de estar errado. A gente não vai dizer que tudo está certo. Mas a gente tem que compreender que é o conhecimento da criatura. Eu, por exemplo, se desencarno agora e sou evocada para uma reunião dessas e me perguntarem alguma opinião relacionada ao mundo da física quântica, eu vou dar uma opinião simplória. Ao mundo da química, eu vou dar outra opinião simplória, porque eu não entendo nada disso. Eu não tenho grandes conhecimentos de física, grandes conhecimentos de química, minha área é outra. Então, a resposta que eu vou dar vai ser relacionada àquilo. É para a gente entender isso aqui que nós não modificamos por conta do desencarne. Os nossos conhecimentos continuam o mesmo. Os nossos pontos de vista, as nossas ideias vão conosco do jeito que nós sentimos agora. É claro que desencarnando, né, a gente como tem, dependendo da situação que nos encontramos, a gente tem um campo maior de visão. As ideias vão se clareando com o tempo, como ele falou aqui no início. Através da busca, através do estudo, nós vamos ampliando esse conhecimento, clareando nossas ideias, tendo uma outra opinião a respeito e vendo realmente a verdade. Mas isso é uma coisa que leva algum tempo. Não é porque o espírito desencarnou hoje que ele amanhã já está lá um anjinho sabedor de tudo. Já sabe de tudo, já tem o conhecimento de tudo. Não. Nós vemos muito bem espíritos aqui dando esse esclarecimento para nós. Isso é bom a gente saber porque avaliarmos, né, determinadas mensagens, determinadas comunicações que são trazidas. E muita gente diz assim, mas isso é um absurdo, isso não existe. Não existe no geral, né? Mas é a visão daquele espírito. Então a gente precisa aprender a respeitar. Aceitar é outra coisa. Concordar é outra coisa. Agora, a gente não pode denegrir, né, a imagem do espírito. É claro que a gente sabe que existe influência de médium, que existe interesse principalmente em obras comerciais, livros que estarão à venda. A gente sabe que tem muito dedinho de médium, dedinho dos interessados naquilo, mas a gente tem que ter o bom senso de saber analisar. Por isso que a gente tem que estudar. E não é estudar só agora. Vocês estão vendo aqui que o Espírito está falando, ele continua estudando lá. A buscar o conhecimento é importante por isso. Jesus já tinha dito para nós. Busca o conhecimento para você se libertar. Nos libertarmos de quê? Dessas ideias equivocadas que foram incutidas em nossa mente durante séculos e séculos. E que aí agora a gente está aqui tentando se atualizar, se modernizar, tirar essas ideias equivocadas de nossa mente. Então aí perguntaram a ele, né? O homem que se esforça moralmente, mais que intelectualmente, age melhor do que aquele que se liga sobretudo ao progresso intelectual e negligencia o progresso moral. Ou seja, né, o homem que se preocupa mais com o lado moral do que com o intelectual é mais importante? Tem mais valor? E a resposta, sim. Por que sim? Porque o progresso moral é mais importante. Deus dá o espírito como recompensa aos bons, enquanto o moral deve ser adquirido. Então, é importante que a gente desenvolva o nosso lado intelectual? Sim. Mas é muito mais importante que a gente busque e se esforce para desenvolver o lado moral. Até porque, desenvolvendo o lado moral, vai ser mais fácil desenvolver o intelectual. Tenho certeza disso. Está bem claro aqui. Então, age melhor aquele que se liga
sobretudo, ao progresso moral. Né? E aí ele pergunta, que entendes por Espírito de Deus? E a resposta, uma vasta inteligência. Outra pergunta, entretanto, há muitas pessoas más que possuem uma vasta inteligência. Olha só como é que Kardec também vai nas questões assim, ele cerca bem para não deixar dúvida, né? O que ele entendia por Espírito de Deus? Uma vasta inteligência, uma bela resposta. Mas, entretanto, existem pessoas más que possuem uma vasta inteligência. E aí a resposta do Espírito, já o disse, perguntastes o que era preferível buscar adquirir, e eu vos disse que o moral é preferível. Mas quem trabalha o aperfeiçoamento do seu espírito pode adquirir um alto grau de inteligência. Quando entendereis com facilidade? Então é aquilo que nós falamos. O intelectual é necessário, é importante. Porém, o lado moral é que vai nos dar a perfeição que nós sonhamos. Está bem claro aqui, ó. Quando ele perguntou, entretanto, há muitas pessoas que possuem uma vasta inteligência. Então, o fato de você ser super inteligente não significa que você seja um espírito evoluído. E a resposta desse espírito aqui está bem clara. Intelectualidade é necessária, é importante. Agora, o desenvolvimento dos valores morais vão até, como ele diz aqui, te dar facilidade para você adquirir um alto grau de inteligência. E aí vem outra pergunta. Estás completamente desprendido da influência material do corpo? E ele responde, sim. Aquilo que sobre isso vos foi dito não compreende senão uma classe da humanidade. Então, olha só, como é importante trabalharmos essa ideia. O desapego ao corpo, o desapego às coisas materiais, para que a gente, ao desencarnar, se sinta tão tranquilo e feliz como esse companheiro que disse aqui. Ele falou lá no início que está contente, né, com a situação em que ele se encontra, porque ele trabalhou. Ele escreveu, estou contente porque trabalhei. Ou seja, ele fez por onde, desenvolveu valores para hoje estar nessa situação de tranquilidade, vamos dizer assim. E aí tem uma observaçãozinha aqui, Kardec coloca e diz assim, aconteceu muitas vezes que espíritos evocados, mesmo alguns meses depois de sua morte, declararam encontrar-se ainda sob a influência da matéria. E esse companheiro aqui, ele foi evocado no mesmo mês do seu desencarne. Ele morreu no dia 11 e foi evocado no dia 24 de dezembro. Então não tinha passado nem tanto tempo. Era para ele estar sob forte influência. Então Kardec diz, entretanto, todos eles tinham sido homens que não haviam progredido moralmente, nem intelectualmente. É essa parte da humanidade que se refere o espírito Paul Gaimard. E aí ele diz, aí pergunta, tiveste na Terra outras existências além da última? E a resposta é sim. Esta última é consequência da precedente? E aí ele responde, não, houve um grande intervalo entre elas. Outro ponto aqui importante, esclarecedor para nós. Não é necessário que você desencarne hoje e reencarne amanhã. Vai depender da tua necessidade. Vai depender do que você precisa aprender, de como você se encontra no momento daquele período de erraticidade para voltar à tua próxima encarnação. É isso aí, soldado. É a condição comum na Terra no atual estágio. O que ele está falando aqui, né? Mas ele está reforçando bem a ideia do quê? Do moral ser mais importante. E aí vem outra pergunta.
malgrado esse longo intervalo, né, que ele teve entre uma encarnação e outra, não poderia haver, entretanto, uma certa relação entre essas duas existências? E aí ele responde: se me fiz entender, cada minuto de nossa vida é consequência do minuto que o precede. Olha só que resposta, gente. Mesmo tendo passado um longo período entre uma encarnação e outra, é óbvio que a encarnação próxima vai ser consequência da encarnação anterior ou das encarnações anteriores. Dos aprendizados que foram necessários e de repente não foram feitos, ou até também do aprendizado que foi realizado e que vai servir de base para a próxima encarnação. Então, tudo isso que nós estamos, por exemplo, né, tudo isso que nós estamos aqui hoje estudando, né, buscando esse conhecimento, desenvolvendo esse nosso lado aqui intelectual e nos esforçando com esse conhecimento que o intelectual nos dá para melhorarmos o nosso lado moral, vai servir de base para a próxima encarnação. Então, quando estivermos na erraticidade, buscando lá, nos informando, nos preparando, nós vamos ter um planejamento reencarnatório, ou seja, vamos colocar nesse planejamento aquilo que nós vamos necessitar desenvolver, mas baseado no conhecimento já adquirido. Não é? É aquele exemplo clássico da escola. O aluno sai de um ano, do primeiro ano, ele passa para o segundo ano de uma série, de um curso qualquer, ele vai precisar no segundo ano de todo o conhecimento que ele adquiriu no primeiro. Vai servir de base. Então essa resposta dele aqui é inteligentíssima, porque cada minuto mesmo da nossa vida é consequência do minuto anterior. O que nós estamos fazendo agora vai nos trazer consequência daqui a alguns minutos, e por aí vai. Sempre os nossos atos, as nossas atitudes vão gerando consequências que nós mesmos vamos sofrer. Por isso é que a gente tem que ter cuidado com os atos e com as atitudes que realizamos, né? Aí vem outra observação. O doutor B, que assistia a essa reunião, internou a opinião de que certas tendências, certos instintos, por vezes despertados em nós, bem poderiam ser o reflexo de uma existência anterior. Esse aqui, o Dr. B, um dos assistentes lá, que não foi citado o nome, faz essa colocação, que instintos, algumas atitudes que você tem agora pode ser reflexo de uma vida anterior. Citou vários fatos perfeitamente constatados em mulheres jovens que, durante a gravidez, se viram impelidas a atos ferozes, como, por exemplo, uma que se lançou sobre um braço de um açougueiro e lhe deu grandes dentadas, outra que cortou a cabeça de uma criança e ela mesma a levou ao comissário de polícia, uma terceira que matou o marido, cortou-o em pedacinhos, salgou e dele se alimentou durante vários dias. Nossa! O médico perguntou se aquelas mulheres não haviam sido antropófagas numa existência anterior. Né? Colocação aqui desse companheiro que estava lá assistindo, participando. Poderia ser. E aí vai a pergunta para o médico. Ouviste o que acaba de dizer o Dr. B? Nas mulheres grávidas, os instintos que conhecemos sob o nome de desejos não resultariam de hábitos contraídos numa existência anterior? Olha a resposta. O Neubert coloca ali, mata um homem e come, deve ter surgido daí. Pode ser, né, Neubert? Então, olha a resposta. Não. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Resultam de uma loucura transitória, de uma paixão do seu mais alto grau. O espírito fica eclipsado pela vontade. Então, esses atos aqui não significa
que a criatura tenha sido uma antropófaga, né, numa existência anterior. Até porque a antropofagia não era uma coisa, na época que existia, não era uma coisa criminosa. Era o estágio em que nos encontrávamos. Ainda comíamos seres, né, humanos. Mas a evolução, com o tempo, isso foi evoluindo. Não seria mais consequência isso aqui, porque isso aqui realmente, já no nível em que nós nos encontramos de evolução, você matar o marido, cortar em pedacinhos, como está escrito aqui, salgar, quer dizer, ainda botou tempero lá, não é? E se alimentar dele vários dias, não é um ato normal. Tá? E aí o soldado colocou, porém, existe uma base bioquímica para tais desejos de grávidas. Sim, o soldado, mas esses atos assim, aterrorizantes, como ele está colocando aqui, como desejo de grávida, não é relacionado a essa base bioquímica que você está se referindo aí, a uma coisa natural que acontece em mulheres grávidas. O doutor de Bernardi explica isso muito bem lá na sua obra, essa questão dos desejos das mulheres grávidas. Aqui é realmente como o médico, né, o espírito está dizendo, é loucura. Isso é loucura transitória. Não faz parte, não é um desejo normal, não é uma coisa normal. Pô, você matar o marido e comer ele picadinho, dar salgar e comer aos pouquinhos, é terrível isso. Né? A outra aqui corta a cabeça do filho e ela mesma leva a cabeça lá à polícia. Eu não gosto nem de ler essas coisas, mas como está aqui no estudo, a gente tem que falar. Né? Então, o que ele está dizendo aqui, ó, isso não tem nada a ver com vida anterior. Esses atos. Né? Agora, o que você aprendeu, as conquistas que você teve da vida anterior, você traz para a vida atual. Os conhecimentos você traz. Isso a gente já sabe. Valores que você desenvolveu, você traz. Valores que você não desenvolveu são as más tendências que a gente aprende. Agora, essa situação aqui é como ele está falando, é loucura. A criatura está no estágio de loucura. Mesmo pode ter até desencarnado nessa situação. E aí, ele ainda continua aqui uma observação. O Dr. B faz notar que os médicos consideram realmente esses fatos como casos de loucura transitória. Nós compartilhamos dessa opinião, mas não pelos mesmos motivos, pois as pessoas que não estão familiarizadas com os fenômenos espíritas geralmente são levadas a atribuí-los exclusivamente às causas que conhecem. Estamos persuadidos de que devemos ter reminiscência de certas disposições morais anteriores. Olha o que eu falei. Diremos até que é impossível que seja de outro modo, pois o progresso não se realiza senão gradualmente. Mas aqui não é o caso. E o que o prova é o fato de as pessoas mencionadas não demonstrarem nenhum sinal de agressividade fora do seu estado patológico. Evidentemente, nelas só havia uma perturbação momentânea das faculdades morais. Então está bem explicado aí. Você traz situações de vidas anteriores, claro, aprendizados que você desenvolveu, ou até também as mais tendências, as mais inclinações, a gente traz para uma nova encarnação. Mas é o que está sendo bem explicado aqui. Não é o caso, por isso que o médico disse que isso ali seria uma loucura transitória. É um surto, né? De repente que há esses casos que foram citados aí, como Kardec está explicando aqui. Evidentemente, diz ele, nelas só havia uma perturbação momentânea das faculdades morais. Reconhece-se o reflexo das disposições anteriores por outros sinais, de certa maneira inequívocos, e que desenvolveremos com artigo especial apoiados pelos fatos.
É assunto para novos estudos, tá? Então ficou claro isso aí? O fato da mulher ter feito essa arbitrariedade lá não é porque ela foi uma antropófaga lá numa vida anterior. É loucura momentânea, como ele citou. E aí, mais uma pergunta. Em tua última existência, houve simultaneamente progresso moral e intelectual? E ele responde, sim, sobretudo o intelectual. Poderia dizer-nos qual foi o gênero da tua penúltima existência? Foi obscuro. Tive uma família que tornei infeliz. Mais tarde o expiei amargamente. Mas por que, me perguntais? Isso já passou e agora me encontro em novas fases. E a observação de Kardec. Pagan Marde morreu celibatário com 64 anos de idade. Mais de uma vez lamentou não haver construído um lar. Isto é, em outra ocasião, né? Em outra encarnação. E aí ele pergunta, espera reencarnar dentro de pouco tempo? E ele, não. Antes eu quero pesquisar. Gostamos desse estado de erraticidade porque a alma tem mais domínio de si. O espírito tem mais consciência de sua força. A carne pesa, obscurece e entrava, né? A carne, o corpo material, nos limita. O corpo material é uma prisão para o espírito. Isso nós sabemos. Então ele está dizendo aqui que ele ainda quer estudar mais, ele ainda quer pesquisar, ele ainda quer se preparar mais para uma nova encarnação. E aí a gente vai vendo que isso é possível, não é? Que nós não somos robozinhos nas mãos dos guias espirituais, como muita gente pensa, né? Que o guia que faz isso, o guia que te manda, o guia que... Não, não é. Nós temos ali a possibilidade de também decidirmos sobre na continuidade de nossa existência, se nós já tivermos condições. Então, isso é permitido. Você está vendo aqui que é um espírito equilibrado, um espírito que já atingiu um certo grau de evolução, de um certo entendimento, tem consciência do que fez, do que deixou de fazer, sabe o que precisa fazer, então está sendo aqui, tendo a oportunidade de estudar mais, se preparar mais, né? E aí vem uma observação. Kardec diz assim, todos os espíritos afirmam que no estado de erraticidade pesquisam, estudam e observam a fim de poderem escolher. Não está aí a contrapartida da vida corporal? Muitas vezes não erramos durante anos antes de nos fixarmos na carreira que julgamos mais adequada à nossa caminhada evolutiva? Por vezes não mudamos à medida que avançamos em idade? Cada dia não é empregado na busca do que faremos no dia seguinte? Ora, o que representam as diferentes existências corporais para os espíritos, senão fases, períodos, dias da vida espírita que, como sabemos, é a vida normal, já que a vida corporal é transitória e passageira. Belo raciocínio, né? Haverá algo mais sublime do que essa teoria? Não está em consonância com a harmonia grandiosa do universo? Ainda uma vez, não fomos nós que a inventamos e lamentamos não possuir esse mérito. Porém, quanto mais nos aprofundamos, mais a achamos fecunda na solução de problemas até agora inexplicados. E é verdade, né? Não tem outra explicação, não tem outro raciocínio do que esse, o que ele fala aqui. Aí o fato de nós, no estado da erraticidade, podermos pesquisar, estudar, observarmos, por quê? Porque lá é a nossa verdadeira vida. É como espíritos que é a nossa verdadeira vida. Como ele diz aqui, o estado de encarnado é passageiro. São experiências em que nós vamos colocando em prática aquilo que aprendemos, que vamos buscando, que vamos pesquisando, que vamos recebendo de orientação na espiritualidade, no estado da erraticidade. Então, quando a gente está ali estudando, pesquisando
e lá no Livro dos Espíritos, Kardec também fala isso, estamos elaborando uma nova existência, então a gente aprendeu. Aí precisa de quê? Precisa do estágio. E onde é esse estágio? Quando a gente se forma lá, está fazendo faculdade, vai se formar médico, professor, engenheiro, seja lá a profissão que for, não há necessidade de realizarmos um estágio? Lá não sei quantas horas de estágio cada uma tem para você poder receber o seu diploma? É isso aqui. Então, quando encarnamos, a gente vem aqui colocar em prática esse aprendizado que a gente está recebendo, essas informações que a gente está recebendo. E aqueles que não estão em condições de receber e ainda precisam ter aquelas tipo de reencarnações compulsórias, reencarnações expiatórias, também estão sendo orientados. E vão recebendo também esse estágio para aprenderem. Sempre o objetivo é o aprendizado com evolução. Eu sempre falo isso porque a doutrina nos ensina. A lei de Deus, ela não é punitiva. A lei de Deus, ela é educativa. Então, mesmo aqueles espíritos ignorantes, né, embrutecidos, e a gente vê lá muitos evocados lá no livro Céu e Inferno, espíritos ainda petrificados, que precisam passar por uma reencarnação assim difícil, com grandes dificuldades. O objetivo não é a punição. O objetivo é sempre o aprendizado, despertar o lado bom que cada um tem, despertar ali as potências boas que cada um tem. Tá? Aqui esse comentário lindo. E aí na pergunta 17 ele diz assim: em que planeta pensas ou deseja reencarnar? E o espírito responde: não sei. Dai-me tempo para procurar. Que gênero de existência pedirá a Deus? E ele diz: a continuação desta última, o maior desenvolvimento possível das faculdades intelectuais. Parece que colocas em primeiro plano o desenvolvimento das faculdades intelectuais, atribuindo menor importância às faculdades morais, apesar do que disseste anteriormente. Pelas respostas aqui, a gente entende que ele valoriza mais o lado intelectual. E ele responde: meu coração ainda não se encontra bastante formado para bem poder apreciar as outras. Olha a consciência do espírito. E aí a pergunta vem: vê outros espíritos e com eles entras em relação? Resposta: sim. Entre eles não haverá alguns que tenhas conhecido na terra? Sim, Dumont d'Urville. Vês também o espírito de Jacques Arago, com o qual viajaste? Sim. Esses espíritos se acham em suas mesmas condições? Não. Uns mais elevados, outros em posição inferior. Referimos-nos ao espírito de Dumont d'Urville e Jacques Arago. Não desejo particularizar. Olha aí a ética do espírito. Estais satisfeitos por te havermos evocado? Sim, especialmente por causa de uma pessoa. Podemos fazer algo por ti? Sim. Se te evocássemos dentro de alguns meses, estaria de responder ainda às nossas perguntas? Com prazer. Adeus. Tu te despedes, concede-nos o prazer de dizer aonde vais? Resposta: neste ritmo, para falar como fiz alguns dias atrás, vou atravessar um espaço 1000 vezes mais considerável que o percurso que fiz na Terra em minhas viagens, que eu considerava tão longínquos. E tudo isso em menos de 1 segundo, de um pensamento. Irei a uma reunião de espíritos onde tomarei lições e poderei aprender minha nova ciência, minha nova vida. Adeus. Então a gente vê aí a situação do espírito, e aí vem agora as observações sobre esse companheiro, né? Dada aqui pelo nosso amigo Kardec. Ele diz: quem conheceu perfeitamente o Sr. Paul Gaimard
confessará que esta comunicação está marcada pelo cunho da sua individualidade. Aprender, ver, conhecer era sua paixão dominante. É isso que explica suas viagens ao redor do mundo e as regiões do Polo Norte, assim como suas excursões à Rússia e à Polônia, quando do primeiro surto de cólera na Europa. Dominado por essa paixão e pela necessidade de satisfazê-la, conservava um raro sangue frio diante dos maiores perigos. Assim, por sua calma e por sua firmeza, ele soube livrar-se das garras de uma tribo de antropófagos que o haviam surpreendido no interior de uma ilha da Oceania. Lembremos aos companheiros que chegaram depois que esse espírito ele foi um médico, né, na última existência. E mostrando aqui o seu interesse em gostar de estudar, de saber, de pesquisar. Uma palavra sua caracteriza perfeitamente essa avidez de ver fatos novos, de assistir ao espetáculo de acidentes imprevistos. Que felicidade! Exclamou certo dia, durante o período mais dramático da Revolução de 1848. Que felicidade viver numa época tão fértil em acontecimentos extraordinários e imprevistos. Seu espírito, voltado quase exclusivamente para as ciências que tratavam da matéria organizada, negligenciara bastante as ciências filosóficas. Assim, poder-se-ia dizer que lhe faltava elevação nas ideias. Entretanto, nenhum ato de sua vida prova que alguma vez estivesse desconhecido as grandes leis morais impostas à humanidade. Em suma, o Dr. Poe tinha uma bela inteligência, essencialmente probo e honesto, naturalmente obsequioso, era incapaz de cometer a menor injustiça, a quem quer que fosse. Talvez lhe possamos apenas censurar o ter sido demasiadamente amigo dos prazeres, mas o mundo e os prazeres não corromperam o seu raciocínio nem o seu coração. Isso é importante. Olha só, nós podemos vivenciar os prazeres do mundo material sem nos deixarmos corromper por eles. Aqui o exemplo. E ele termina: por isso, o senhor Paul Garmat mereceu os pesares de seus amigos e de quantos o conheceram. A prova maior é de que ele morreu no dia 11, e foi evocado no dia 24 com essa total lucidez. Então vocês percebem aí que mesmo, como ele fala aqui, né, como Kardec está dizendo aqui, ele não tendo esse lado moral muito desenvolvido, mas ele primava por vivenciar essas leis morais impostas à humanidade. Então ele a gente percebe que era assim, ele não se preocupava em saber o que era, mas ele vivenciava, né, o lado moral do homem de bem, como ele diz aqui. Viveu os prazeres do mundo, viveu os prazeres da vida material, mas não se deixou envolver por eles, não se deixou corromper. Daí a estar na situação tranquila em que se encontra, como ele mesmo narrou para nós lá no início, que estava contente. Agora nós vamos ver um outro caso de uma senhora, agora a senhora Reynolds. Eu acho que vai dar tempo, viu, Nina? Em 20 minutos a gente faz esse caso também. Vai dar tranquilamente. Quer dizer, eu espero que dê, né? Dá sim. Que é a senhora Reynolds, uma sonâmbula falecida em Annonay há cerca de 1 ano. Embora iletrada em seu estado natural, sua lucidez era notável, sobretudo em questões médicas. Então a gente percebe que não era assim uma pessoa intelectualmente muito desenvolvida. Então vamos lá. Um dos nossos correspondentes que a conhecera, pensando que pudesse obter ensinamentos úteis,
dirigiu-nos algumas perguntas para lhe serem feitas, caso julgássemos conveniente interrogá-la. O que fizemos na sessão da Sociedade do dia 28 de janeiro de 1859. Às perguntas do nosso correspondente, acrescentamos as que nos pareceram interessantes. Então, evocação. Eis-me aqui. O que desejais de mim, senhora Renaud? Tende uma lembrança exata da vossa existência corporal? Sim, muito precisa. Podeis descrever-nos vossa atual situação? Ora, lembrando que ele disse aqui para nós que ela foi evocada mais ou menos 1 ano após a sua morte, tá? Podeis então descrever-nos a vossa atual situação? E a resposta é a mesma dos demais espíritos que habitam a Terra. Geralmente possuem a intuição do bem e, entretanto, não podem conseguir a felicidade completa, reservada somente aos mais elevados em perfeição. Então, ela estava assim na média geral de todos nós. Quando viva, éreis sonâmbula lúcida, poderias dizer-nos se vossa lucidez de então era análoga à que tendes agora como espírito? Quer dizer, se era parecida? E ela responde, não, era diferente, por não ter a prontidão nem a justeza que meu espírito possui agora. A pergunta foi assim, se quando ela era viva, quando ela entrava no estado sonambúlico, né, da emancipação do espírito no corpo, se ela naquela época tinha a mesma sensação de agora, se agora como espírito totalmente liberado do corpo, se as sensações eram iguais. E ela aí diz que não. E diz que não por quê? Porque naquela época ela não tinha essa prontidão nem a justeza que o espírito possui agora. Ela agora tem consciência de que está totalmente fora da matéria. E tem a amplidão do conhecimento, por isso que ela diz a justeza ali. O espírito tem agora mais conhecimento, porque o pensamento se expande, condições que ele conseguiu de, no momento atual, ter maior conhecimento, portanto, ser mais justo. E aí perguntam a ela, que quereis dizer afirmando que a vida terrestre é a mesma que a vida celeste? Que a cadeia das existências é formada de anéis seguidos e contínuos. Nenhuma interrupção lhe detém o curso. Essa informação aqui é muito importante para nós, tá? Por quê? A gente tem essa preocupação mesmo. A minha existência passada tem ligação com a minha existência. O outro companheiro aqui já afirmou bem claro aqui para a gente, com aquela resposta lá do minuto ser sempre uma consequência do minuto anterior, que eu achei bonita a resposta. E aqui ela vem dizendo a mesma coisa. Nossas existências não são, dessa você vai ser isso, na outra você vai ser aquilo, e vamos por aí. Oba-oba? Não. É tudo muito bem organizado, tudo muito bem idealizado, sempre procurando atender aos objetivos da lei, que é a nossa evolução, que é o nosso crescimento. Então percebam o trabalho que é a cada existência a nossa reencarnação. Principalmente o preparo para essa reencarnação. Aí ela diz assim, pode-se, pois, dizer que a vida terrestre é a continuação da vida precedente e o prelúdio da vida celeste futura. É o que a gente aprende, não é? A nossa vida atual é consequência daquilo que a gente já viveu. O que nós vivenciamos lá nas outras existências e o que realizamos, estamos aqui nessa, recebendo as consequências, aprendendo mais, nos aprimorando mais, para, como ela diz aqui, a nossa vida futura. É por isso que a gente diz, eu sei hoje o que eu fiz no passado, diante das situações que me surgem,
de aprendizado e, como eu realizo esse aprendizado, eu tenho certeza, tenho noção de como vai ser a minha vida futura. Que Joana de Ângeles fala para a gente com a maior clareza. Nós somos herdeiros de nós mesmos. E essa frase que eu li com ela, nunca mais eu esqueci. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, eu preparo a minha herança, aquilo que eu vou receber no futuro. Sabendo que hoje eu estou recebendo o que eu preparei no passado. Então, é uma sequência lógica, é um raciocínio lógico. Não tem como ser uma aqui, outra ali, vai para lá, vem para cá, não. Mesmo as vidas diferentes pelas quais nós passamos são em consequência de vidas anteriores e necessárias para o aprendizado da vida futura. Está bem claro aqui. E ele diz assim, e assim por diante, para todas as encarnações que o espírito venha a ter. Daí resulta que entre essas duas existências não há uma separação tão absoluta quanto pensais. Claro, não é? É uma ligação lógica. Você hoje está vivendo consequência do que passou e está preparando o que você vai viver no futuro. Observação aqui de Kardec que diz, durante a vida terrestre, o espírito ou a alma pode agir independentemente da matéria, e em certos momentos o homem desfruta da vida espírita, seja durante o sono, seja mesmo no estado de vigília. São os casos mediúnicos que nós conhecemos da emancipação do corpo, né? Ou quando estamos dormindo, ou mesmo a emancipação no estado de vigília. As faculdades do espírito se exercem malgrado a presença do corpo, havendo entre a vida terrestre e a de além-túmulo uma constante correlação que levou a senhora Reinaldi a dizer que era a mesma. A resposta subsequente definiu claramente o seu pensamento. Quer dizer, é a mesma no sentido de que são interligadas, né? Ou seja, uma é consequência da outra. E aí ele pergunta, por que então nem todos são? E a resposta é que ainda ignorais que todos vós o sois, mesmo durante o sono e em vigília, embora em graus diferentes. Quer dizer, por quê? Porque todos nós nos emancipamos no momento do sono. Quando dormimos, nosso espírito se liberta do corpo e sai, e vai para onde nós determinarmos. Outra pergunta. Compreendemos que todos o sejamos mais ou menos durante o sono, pois que o estado de sonho é uma espécie de sonambulismo imperfeito. Mas o que quereis significar dizendo que o somos, mesmo em estado de vigília? E a resposta: não tendes intuições que não percebeis e que nada mais são que a faculdade do espírito? O poeta é um médium, um sonâmbulo. E aí? Não é? Ela dá o exemplo do poeta, que recebe o que? As intuições para escrever lá suas poesias. E o que não são, né, essas intuições do que? Um contato com o mundo espiritual. Uma espécie de emancipação. Só que a gente nem percebe. Vêm as intuições, a gente utiliza, faz, escreve, outros cantam, outros pintam, outros fazem lá suas artes, seja lá o que for, e não percebe que estão sendo intuídos, né? E aí vem a outra pergunta. Vossa faculdade sonambúlica contribuiu para o desenvolvimento do vosso espírito depois da morte? E ela respondeu, pouco. No momento da morte, estivestes perturbada há muito tempo? E ela respondeu, não, reconheci-me imediatamente. Estava cercada de amigos. Atribuis à lucidez sonambúlica o vosso pronto desprendimento? Sim, um pouco. Já conhecia previamente a sorte dos agonizantes. Olha o conhecimento aí, sendo importante para esse período de perturbação. E ela diz, contudo, isso de nada me teria valido se eu não houvesse possuído uma alma capaz de encontrar uma vida melhor por outros meios que não fosse apenas ter boas faculdades.
Ou seja, o trabalho, né, de cada um consigo mesmo, no sentido de se melhorar, de ser pessoas melhores a cada dia, vivenciando todo esse conhecimento que o Evangelho, que a doutrina nos traz. Outra pergunta, ele diz: é possível ser bom sonâmbulo sem que se possua um espírito de ordem elevada? Sim, as faculdades estão sempre em relação. Apenas vos enganais quando pensais que elas requeiram boas disposições. Não. O que julgais ser um bem, muitas vezes é um mal. Como não compreendeis, irei desenvolver sobre esse assunto. Então ela vai explicar isso que ela está dizendo aqui. Ou seja, não necessariamente você precisa ser evoluído moralmente para possuir faculdades. As faculdades do espírito, elas podem estar em você em qualquer situação que você se encontre no caso da evolução. Então você pode ser lá um espírito inferior e possuir essas faculdades mediúnicas. Você pode ser um espírito ainda mau, está lá como encarnado ser um homem do mal, e possuir essas faculdades. Isso não tem nada a ver com a moralidade do espírito, tem a ver com a necessidade. Então ela vem dizendo aqui: há sonâmbulos que conhecem o futuro, contam fatos passados dos quais nenhum conhecimento possui em seu estado normal. Outros sabem descrever perfeitamente os caracteres daqueles que os interrogam. Sabem dizer a idade com exatidão, assim como o montante de dinheiro que carregam consigo e etc. Isso não demanda nenhuma superioridade real. Olha aí. Tá? O fato de ter essa faculdade, o fato de poder realizar essas tarefas aí, essas situações, não indica que o espírito seja elevado, seja superior. Então ele diz, aí ela continua, é simplesmente o exercício da faculdade que possui o espírito e que se manifesta nos sonâmbulos adormecidos. O que requer uma real superioridade, olha só que importante isso aqui, é o uso que dela podem fazer para o bem. É a consciência do bem e do mal. É conhecer Deus melhor que os homens, é poder dar conselhos aptos a fazê-los progredir na senda do bem e da felicidade. Então, não é o fato de você ter uma faculdade mediúnica, né, uma mediunidade ostensiva. Você pode ser um médium vidente, um audiente, psicógrafo, seja lá o que for, o tipo de mediunidade. Isso não vai te dar qualidade de ser um homem de bem. O que vai determinar você ser um homem de bem é o uso que você faz dessa faculdade. Notável, né, Neubert? Maravilhoso isso. É o como você está utilizando essa faculdade é que vai te dar aí a superioridade. Se você, como ela diz aqui, se você está usando para o bem. Se você está a utilizando para conhecer Deus melhor, dar conhecimento aos homens sobre Deus, através da faculdade que você possui, trazer informações utilizando ela para o bem da humanidade. Então, é isso que nós precisamos ter em nossas mentes, ou seja, trabalharmos, nos conscientizarmos disso, ajudando as pessoas a terem fé. É isso aí, ela está falando isso aqui. E quem está falando é um espírito desencarnado, que passou pela experiência de possuir a faculdade lá do sonambulismo, mediunidade sonambúlica. Então, não era o fato dela ter essa faculdade que a fez ser melhor, mas sim como essa faculdade foi usada. Porque pode ser usada para qualquer situação. Ela é inorgânica, ela é tua. Não é só para o bem, ela pode ser utilizada para o mal também. Isso é que vai determinar a sua superioridade. E aí outra pergunta. O uso que o sonâmbulo faz da sua faculdade influi sobre o seu estado de espírito após a morte? E a resposta é sim, e muito. Assim como a boa ou a má utilização de todas as faculdades que Deus nos concedeu.
Então, tudo que nós possuímos, todas as potências que nós possuímos, ou as faculdades mediúnicas que nós possuímos, de acordo com o uso que fazemos delas, vai nos trazer esse benefício aqui após a morte. Ou malefício, né? Vai depender de como estamos usando. Outra pergunta diz assim: podeis explicar-nos como tinhas conhecimentos médicos sem haverdes realizado nenhum estudo? Quer dizer, como é que ela podia ter aqueles conhecimentos médicos se ela nunca estudou medicina? E aí ela diz, é sempre uma faculdade espiritual. Outros espíritos me aconselhavam. Eu era médium. É o estado de todos os sonâmbulos. E aí a pergunta seguinte: os medicamentos prescritos por um sonâmbulo são sempre indicados por outros espíritos ou também são dados instintivamente, como ocorre entre os animais que vão procurar a erva sem que lhes é salutar? São-lhes indicados, caso o sonâmbulo peça conselho ou quando sua experiência não lhe seja suficiente. Conhece por suas qualidades. Então está aqui o complemento da resposta anterior. Então ela tinha os conhecimentos médicos, mas não porque ela tivesse estudado. Ela recebia o apoio e a ajuda de outros espíritos, que ela diz aqui, espíritos me aconselhavam. Eu era médium. Tá? Outra pergunta. O fluido magnético é o agente da lucidez dos sonâmbulos, como a luz é para nós? Não, é o agente do sono. O fluido magnético é o agente da visão no estado do espírito? Não. Vedes-nos aqui tão claramente como nos verias caso estivesses viva em nosso corpo? Melhor agora. Olha só. O que vejo a mais é o homem interior. Então, olha só, a visão é mais profunda e não tão assim artificial, né? Outra pergunta: ver-nos-ias igualmente se estivéssemos na obscuridade? Do mesmo modo, quer dizer, não tem essa coisa de dia e noite para os espíritos. Outra pergunta: vede-nos tão bem, melhor ou pior, do que nos verias quando viva, mas em estado sonambúlico? E ela responde, melhor ainda, porque no momento ela está totalmente liberta da influência material. No estado sonambúlico ela ainda pertencia ao corpo. Agora não, desencarnada, totalmente livre da matéria. Qual o agente ou intermediário que vos faz ver? Meu espírito. Não tenho olhos nem pupilas, nem retina, nem cílios, e, entretanto, vejo melhor do que vedes os vossos vizinhos. Vedes através dos olhos, mas, na verdade, quem vê é o vosso espírito. Interessante isso, né? Tendes consciência da obscuridade? Sei que ela existe para vós, para mim não. A escuridão não existe para os espíritos, só para nós. Por quê? Porque nós estamos limitados por esse órgão material que é o nosso olho. A nossa visão é em função desses elementos aqui, ó, da nossa retina, das pupilas, da retina. O espírito não tem isso. É a visão do espírito. Observação aqui de Kardec, que ele diz: isso confirma o que sempre nos foi dito. A faculdade de ver é uma propriedade inerente à própria natureza do espírito, residindo em todo o seu ser, enquanto no corpo é localizada. Tá? Na 23, outra pergunta diz assim: a dupla vista pode ser comparada ao estado sonambúlico? E a resposta sim. Trata-se de uma faculdade que não procede do corpo, é do espírito. O fluido magnético emana do sistema nervoso ou está espalhado na atmosfera? Do sistema nervoso. O sistema nervoso o extrai da atmosfera, sua fonte principal. A atmosfera não o possui em si. Ele vê seres que povoam
ou universo. Gente, olha que interessante. O nada não o produz. É, ao contrário, uma acumulação de vida e de eletricidade liberada dessa multidão de existências. Olha só que coisa interessante isso aqui. Então, o fluido magnético, ele não está aí, não vem do nada. São os elementos do universo que o produzem. E o cérebro, né, o sistema nervoso, vai buscar essa produção na atmosfera. É uma coisa linda, né? Quando a gente tem esses conhecimentos assim a respeito do funcionamento de toda essa maquinária que somos nós, espíritos, juntamente com esse nosso corpo aqui. É sensacional. Numa hora dessas é que a gente tem mais certeza ainda da existência de Deus, dessa criação de Deus, dessa perfeição que é Deus, de ter criado isso tudo aí tão milimetricamente organizado, tudo muito certinho. Se o homem não coloca a mão, nada estraga. E outra pergunta, o fluido nervoso é um fluido próprio ou resultaria da combinação de todos os outros fluidos imponderáveis que penetram nos corpos, tais como o calórico, a luz e a eletricidade? E ele responde, sim e não. Não conheceis bastante esses fenômenos para falardes assim. Vossos termos não exprimem aquilo que quereis dizer. É a nossa falta de vocabulário, né? A nossa incapacidade ainda por conta dos termos, das palavras para a expressão correta. E ele diz, de onde provém o entorpecimento causado pela ação magnética? A agitação produzida pela sobrecarga do fluido que o magnetizado concentra. O poder magnético do magnetizador depende de sua constituição física? Resposta, sim, mas muito mais do seu caráter. Numa palavra, de si mesmo. Quais as qualidades morais que no sonâmbulo podem auxiliá-lo a desenvolver a sua faculdade? Quais as qualidades? As boas. Perguntastes as que podem auxiliar. Quais os defeitos que mais o prejudicam? A má fé. Quer dizer, o mau uso que faz dessa faculdade. Quais são as qualidades mais essenciais para o magnetizador? As do coração, as boas intenções, sempre firmes, e o desinteresse. Sempre a intenção é que vai comandar nossos atos, nossas atitudes. Quais os defeitos que mais o prejudicam? As más inclinações, ou melhor, o desejo de prejudicar. Quando viva e no estado sonambúlico, vias os espíritos? Resposta, sim. Porque nem todos os sonâmbulos os veem. Todos os veem por momentos e em diversos graus de clareza. Vai depender de cada um, né? De onde vem a certas pessoas que não são sonâmbulas a faculdade de ver os espíritos no estado de vigília? Isso é dom de Deus, como para os outros o são a inteligência e a bondade. Essa faculdade procede de uma organização física especial? Não. Pode-se perder essa faculdade? Sim, como pode ser adquirida. Quais são as causas que podem determinar a sua perda? Já o dissemos, as más intenções. Como primeira condição, é necessário que se proponha a fazer bom uso dela. Isso posto, deve-se julgar se tal favor é merecido, porquanto ele não é dado inutilmente. O que prejudica os que possuem é que ela se mescla quase sempre a essa infeliz paixão humana que tão bem conheceis, o orgulho, mesmo quando desejam levar a melhores resultados. Vangloriam-se daquilo que não é senão obra de Deus e muitas vezes querem tirar proveito a Deus. E ela vai embora, né? Deixando-nos agora, ireis a que lugar? As minhas ocupações. Poderias dizer-nos quais são essas ocupações? E ela responde, como vós, tenho algumas. Primeiro procuro instruir-me, e para isso
frequento a sociedade dos que são melhores do que eu. Olha aí, conselho para nós, hein? Como entretenimento faço o bem, e minha vida se passa na esperança de alcançar uma felicidade maior. Não temos nenhuma necessidade material a satisfazer e, consequentemente, toda a nossa atividade se volta para o nosso progresso moral. Então, meus amigos, fica aqui o ensinamento desses dois espíritos. Façamos das nossas faculdades, das nossas potencialidades, com que elas sejam úteis para aqueles que estão junto a nós e úteis para nós mesmos. Porque a gente não pode esquecer nunca que nós vamos sofrer as consequências dos nossos atos. E é aquilo que Jesus nos ensina lá na parábola dos talentos. Prestai atenção o que estás fazendo com os talentos que recebestes para o teu progresso, para a tua melhora, para a tua transformação e também, com isso, ajudar aí na obra da criação, como nos fala lá a pergunta 132, que é um dos objetivos da nossa estadia aqui também. Agradeço aí a presença de todos. Nós vamos deixar encerrando os nossos trabalhos. Foi um estudo assim meio rapidinho, porque nós fizemos 2 aulas num dia só. E na semana estaremos dando continuidade aqui a esse estudo da Revista Espírita de 1859, que é assim importantíssimo. Espírita que não estuda a Revista Espírita não é espírita, tá? Vamos então fazer a nossa prece, eu mesma vou fazer, porque nós estamos ali com o nosso tempo já estouradíssimo. Agradecendo a Ti, Senhor, pela oportunidade de possuirmos esse espaço, de podermos estar aqui, buscando essas informações necessárias ao nosso crescimento, à nossa evolução. Te agradecemos, Senhor, sempre, e te rogamos, ainda, precisamos te pedir, ampara-nos os nossos propósitos, fortalece a nossa vontade de estarmos sempre dizendo sim ao teu chamado, para que possamos ser merecedores da felicidade que tu preparas para todos nós. Abençoa este trabalho, abençoa esses companheiros que aqui estiveram, que eles possam ser envolvidos nesse instante pela tua luz, pela tua harmonia, pela tua paz e pela tua sabedoria. E que possamos estar aqui sempre, participando desses estudos, trazendo assim, recebendo assim essas informações tão úteis a todos nós. Assim, em teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, mas acima de tudo, em nome de Deus, nós te pedimos a permissão para encerrarmos os nossos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus.